Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio do Afrocast do mês de Fevereiro. Eu sou o vosso acompanhante do costume, Mauro Marcos, o vosso apresentador. Estou aqui com duas das pessoas mais queridas do nosso núcleo. Na verdade, apenas uma, não as duas, mas pronto, isso já é um outro debate. Estou com o Rafael Monteiro, o Rafa. Eu é que sou a pessoa mais querida, claramente. Ok, pronto. Debatível. Está cá pela segunda vez. Na verdade, é a primeira pessoa que veio cá duas vezes. Ele, não sei se recorda, no primeiro episódio tinha dito que, passar uns tempos, tinha de regressar para dar o seu feedback sobre o mestrado que está a frequentar. Acho que esta é a vez, vamos lá ver. E também estou com a Alana, que dispensa apresentações. A Alana. A doutora Alana. Também Dr. Rafael. Só, Também, se for para aplicar o mesmo critério, é também Dr. Rafael. Mas pronto, como é que vocês estão? Estão bem? estamos bem, tu. Eu Também no meio desta época de orais, muito frio, estamos numa tarde chuvosa aqui em Lisboa. A faculdade está meio que, pronto, em transe por causa das orais aqui, orais ali. E como é que vocês estão a... Pronto, como é que vocês estão a sentir enquadrados dentro deste universo de orais, tendo em conta que já não fazem parte, pelo menos diretamente, desse contexto? O que é que... Pronto, como é que pensam disto que eu acabei de dizer? Começar por agradecer pelo convite, Mauro. Como vocês sabem, eu licenciei-me aqui na Faculdade de Direito em 2023 e atualmente estou no segundo ano do mestrado em Direito Administrativo, ali na Universidade Católica Portuguesa. Estavas-me a falar das orais. Infelizmente, nós nos mestrados no geral na Católica não temos a oportunidade de fazer orais de melhoria. Por isso, estamos numa época mais tranquila nesse aspecto. O que é que tu dirias sobre isso, Rafa? Bom, também vou agradecer então o convite para este update. Eu ainda, de certa forma, estou ligado a todo este ambiente de exames gerais porque estou na fase curricular do mestrado, então nós ainda temos a possibilidade de fazer orais de melhorias e também faz parte da avaliação potenciais orais de passagem. Eu estou inscrito a orais, a mais do que uma oral de melhoria. Vamos ver como é que correm. E estou a sentir-me como me sentia na licenciatura, sinceramente. Está a ser um déjà vu interessante. Olha que nos últimos dias tenho estado a acompanhar algumas iniciativas que a faculdade tem estado a promover quanto aos mestrados, e muita gente tem estado a dizer que pelo menos o mestrado prático, prática jurídica, corresponde como se fosse a um quinto ano. A um quinto ano da licenciatura, as experiências são muito parecidas com a licenciatura, e isto que tu acabaste de dizer em relação às orais e aquilo que tu estás a sentir é mais uma prova dessa questão toda, de sentir muita ligação com a licenciatura. Mas enfim, já tens mais ou menos, sei lá, 6 meses? Não, menos. Sim, Menos menos, do que mas 6 meses. Menos do sim, que 6 meses. sim, estou quase. Estamos na altura de gravação, estamos no início ainda de fevereiro. Então ainda tenho algumas, como já disse, algumas melhorias para fazer. Mas eu entendo essa perspectiva de que é bastante semelhante é que este ano curricular seja bastante semelhante à licenciatura. Porque nós continuamos a ter aquele determinado programa de aulas, um método de avaliação semelhante, apesar de nós não termos frequências, exames são obrigatórios, mas no seu todo, sim, é semelhante. A grande diferença a apontar é que as cadeiras que temos são mesmo muito mais específicas, por causa das especialidades que Exato. escolhemos. Isso Sim. faz sentido até. Sim, eu acho interessante ouvires falar disso, porque o mestrado aqui na Faculdade de Direito ser quase uma continuação da licenciatura, no meu caso foi uma das grandes razões que me fez tomar a decisão de Sair, ok. sair e migrar ali para a Universidade Católica. Porque pronto, todos passamos por aqui e sabemos como é que é a nossa rotina aqui na Faculdade de Direito. E quando fui a ver os programas de mestrado,
no meu caso em Direito Administrativo, que é a especialidade que eu escolhi, senti muito que era só um pequeno aprofundar daquilo que eu dei na licenciatura nas cadeiras de Direito Administrativo e Contencioso, assim em geral. E a Católica ofereceu uma panóplia muito mais variada de disciplinas que aqui nós não tínhamos a oportunidade de ter. Ou seja, é muito mais prático do que propriamente aqui na faculdade. Acho que também foi um dos grandes motivos que me fez estar ali no mestrado. Veio aqui fazer publicidade da sua nova Pois, faculdade. eu ia dizer isso, fazer um disclaimer, que aqui não estamos a fazer nenhum tipo de publicidade da Universidade Católica. Pelo contrário, uma vez da FDUL para sempre FDUL. Aliás, a presença constante da Alana aqui na nossa faculdade todos os dias comprova isso. Claro, e eu ter dito isto em nada diminui o meu amor aqui pela FDUL, porque como quem me conhece sabe que eu estou todos os dias aqui enfiada na nossa biblioteca. Pois, isso já é muito revelador. Sim, é um fator bastante indicativo. Mas só mesmo para estudar, acho que na parte curricular, a própria disposição das aulas, enquanto aqui continuam a ser aulas teórico-práticas e segue um pouco o modelo da licenciatura. Como vocês sabem, a parte oral e de participação é bastante presente aqui na nossa faculdade e lá também não deixa de ser, mas por ser um meio mais pequenino e até a disposição das próprias turmas, eu senti-me mais confortável na própria exposição oral do que alguma vez me senti aqui na faculdade. Por isso, até a conjugação de haver mais proximidade com os professores, que eu não senti tanto aqui durante a licenciatura, também me fez perceber que realmente foi uma decisão bem tomada. Agora, como estou na parte da dissertação e pronto, sou eu que defino o meu horário e preciso de estudar e de escrever a tese, tenho vindo aqui mais para a biblioteca da faculdade porque também é aquele cantinho em que uma pessoa se sente confortável para poder estudar bem e também os acessos à própria biblioteca daqui. Quer dizer que a nossa biblioteca é mais recheada, é isso, não é? Sim. Podes dizer. Posso dizer. Mas eu também partilho um bocado daquilo que tu disseste em relação a como é que te sentes em relação às aulas, porque as aulas, pelo menos na minha especialidade, eu não sei se acaba por ser assim em todas, mas são aulas com muitos menos alunos, há uma maior aproximação entre o professor e os alunos, e também são aulas teórico-práticas, não são somente ou práticas ou teóricas, que para mim faz toda a diferença. Eu sou um crítico desse sistema, porque sim, eu gosto de ter numa aula tanto a explicação como também a possibilidade da participação dos alunos. Exato. Na mesma aula. Sim, exato. Então, para mim é algo que também faz muita diferença e que faz com que eu esteja mais interessado nas aulas agora do que estava antes, sinceramente. Mas pronto. Fica aqui o disclaimer, façam o mestrado. Mas eu acho que muito daquilo que vocês disseram aqui é mais presente na prática jurídica. No mestrado em Ciência Jurídica, acho que o impacto acaba por ser outro, porque acho que, pelo menos nas aulas, acho que as aulas funcionam em seminários ou uma coisa assim, do género, na ciência jurídica e tudo mais. Por exemplo, ali as avaliações não funcionam como funcionam na prática, por exemplo, é relatório, isto e mais aquilo. Sim. Não há exames, não há, até a quantidade de caracteres, não há orais e essas coisas. Pronto, isso acho que é mais visível na prática jurídica do que na ciência jurídica, essa continuação da licenciatura. Mas pronto, porquê? Tendo em conta aquilo que tu já disseste das especialidades, é verdade que as especialidades acabam por influenciar muito. Acho que, do próprio ponto de vista do funcionamento das aulas, as especialidades influenciam, acho eu. Primeiro, ainda não fui lá para ver, para presenciar isso, mas eu acho que de certa forma tem um impacto também. Porquê direito administrativo? Certo. Isso é uma pergunta muito interessante porque foi o fator determinante. Pois, é por isso mesmo. Mudança, é por isso mesmo que eu perguntei. Respondendo à tua pergunta, Mauro, eu acho que é muito pertinente porque foi a decisão determinante de escolher uma especialidade depois da licenciatura que acaba por ditar um bocadinho qual vai ser, pelo menos, a direção no teu caminho profissional depois no futuro. No meu caso, gostei de várias cadeiras de Direito no geral. A licenciatura, sinto que aqui na Clássica foi mesmo muito rica porque dá-te a oportunidade
de teres um contacto ainda bastante jovem com várias áreas do direito em si. E claro que, como todas as pessoas, nós é sempre aquela coisa de direito privado ou direito público. O que é que te chama um bocadinho mais? Pronto, é uma distinção um pouco generalista, mas que acaba por facilitar um bocadinho, pelo menos pendes mais para um lado ou para o outro. Há quem penda para os dois lados, mas depois tem que sempre tomar essa mais decisão. raro, mas acontece. Exato. E no meu caso sempre tive uma grande preferência por direito público. Logo no primeiro ano adorei direito constitucional. A sério? Sim, Está um consenso aqui. Sim. E depois no segundo ano, quando tive direito administrativo, eu fiquei, uau, há um mundo aqui por explorar que eu nem tinha ideia que existia. Mas ainda lembro-me quando tu pensavas no direito da União Europeia também. Pois foi assim. Pois é verdade, também me lembro disso. Exato, porque na minha cabeça era nas organizações internacionais e no direito internacional que eu gostaria de começar a construir depois carreira. O direito internacional é muito... O direito internacional público, atenção. Público, sim. É muito... Atenção no que vais dizer. O direito internacional público é interessante também. Tu estavas a pensar que eu ia dizer o quê? Eu não sou daquelas pessoas que acham que DIP não existe. Eu não sou dessas pessoas, ok? Público, exato. Mas eu, pronto, também gostei muito da cadeira, sobretudo da parte das organizações. As organizações internacionais são muito... É muito interessante a forma como atuam. Atuam ou não atuam. Exato. Isso já varia. E o impacto que isso depois pode ter até nas nossas vidas. Exatamente. Mas pronto, continuando aquilo que eu te estava a dizer, eu fiquei fascinada com o direito administrativo. Fascinada no sentido de ser melhor nessa cadeira em comparação com as outras. Okay. E era mesmo algo que me dava um gosto especial de estudar. Quer começando pela organização administrativa e depois tudo mais. O facto de também ter uma ligação com a parte internacional, que pouca gente consegue ver isso. Chegando ao direito urbanístico e a parte da contratação pública, pronto, enviesam muitas minhas decisões depois nas optativas dos anos seguintes, terceiro e quarto ano. Sempre escolhi cadeiras quer de contencioso administrativo 3 e até contencioso da União Europeia, que ainda estava ali meio dividida. Mas chegámos ao quarto ano e começam a surgir aquelas preocupações de o que é que eu vou fazer a seguir. E sinto que isto é uma preocupação que nos toca a todos até certo ponto. Começar a entrar logo no mercado de trabalho ou enverdar pelo mestrado, que sinceramente agora neste momento o mestrado já não é tão valorizado como era antes, porque é quase um requisito, um pré-requisito para quem quer ter uma carreira profissional mais sólida, se bem que a maioria das pessoas começa logo, por exemplo, com a Ordem dos Advogados, mal saia daqui, também mais tarde tem sempre a possibilidade de fazer o mestrado ou não. No meu caso fez com que eu começasse a pensar de todas as disciplinas da licenciatura, o que é que me chamou um pouco mais. E aí direito administrativo saltou um pouco mais do que as outras. Depois de ter feito a minha pesquisa e a comparação entre as várias faculdades, estranhamente eu estava muito inclinada para a nova. Lá está, no início uma pessoa começa sempre para algum lado. Eu acho que o mais importante aqui é a informação. Procurares informar-te e saber em que é que consiste exatamente cada programa e para ti qual seria o mais adequado. Por acaso eu ia perguntar quais é que eram as faculdades que tu tinhas na lista, mas já deste um cheirinho da nova. E na época fomos também ao Open Day da Católica. Eu nunca tive muita intenção de ingressar, mas fui na mesma Open Day para saber como é que é. E aqueles pastéis de nata foram amazing. Hoje está o Open Day para ter open mind. É um pouco sim, mas pronto, a parte do coffee break foi o highlight. E foi que eu tomei a minha decisão na Católica, honestamente. Sim, eu consegui ver, sim. Eu falei contigo, eu falei, é isto, eu quero ir para aqui. Mas sim, e comparando os programas, como eu disse, fiquei logo com uma grande preferência pela variedade e o leque de oportunidades que a Católica me oferecia. Também o facto de ter um próprio centro de carreiras futuras bastante sólido. Como é que chama aqui? O Gabinete de Séries Profissionais. Isso. Lá Career Office. Fancy. Exatamente a mesma coisa. Pois. Sim, mas está muito mais estruturado e fazem um acompanhamento, pelo menos foi a ideia que nos disseram logo no início, desde o início do mestrado até
Pensava que era somente a partir da fase final da dissertação, mas não é desde o início. Sim, desde o início. Ok. E até para estudantes da licenciatura, eles são muito dinâmicos Olha, para isso. Por pronto. exemplo, no meu caso, para além desse meu sonho, enfim, que ficou meio perdido aí de seguir uma carreira internacional, o meu objetivo, desde que eu entrei aqui para a faculdade, sempre foi a magistratura. Nunca tinha pensado propriamente... Judiciário do Ministério Público. Nem uma nem outra, dos tribunais administrativos e fiscais. Ah, mas... Acaba por ser Pronto, assim. mas... Sim, seria judiciais administrativos. Mas pronto, e logo que tive a oportunidade de ver o catálogo e perceber mais ou menos como é que funcionavam as coisas na Católica, porque eles acabaram por ter os próprios oradores e coordenadores do mestrado a explicar exatamente como é que iriam ser lecionadas as aulas, e eu vi que era completamente diferente do mundo a que eu estava habituada aqui na Clássica. Okay. E lá está, não queria continuar, não queria ter um 5º ano. Não querias ter mais do mesmo, estar na mesmice. É isso, sim. E senti que era, pronto, necessário não evoluir, porque também dava para evoluir aqui na Clássica, e também ponderei aqui o mestrado, que tem um programa também bastante bom e bastante sólido, mas para mim, para aquilo que eu queria, não atingia os objetivos. Daí a minha opção, quer por Direito Administrativo, quer por Direito Administrativo na Católica. E, ok, um parênteses aqui. Estás a ver que Direito Administrativo é mesmo o Direito Constitucional concretizado, de acordo com o professor Vasco? Concordas? Não exatamente. mas pronto, faz parte, Faz parte, sim. Faz parte, mas enfim. E tu, Rafa, estando basicamente no mesmo mundo que a Alana, no sentido que acabaram na mesma época, pronto, e tudo, e tu acabaste por ficar aqui na faculdade. O que é que... Porque disseste aqui que foram ao Open Day juntos. Basicamente, já deste a entender que só foste por causa do coffee break, mas eu não vou tocar mais nesse ponto. Mas o que é que, em relação a outras faculdades, o que é que pesou mais continuar aqui? Continuar aqui ao invés de estar em outras faculdades, mesmo com aquilo que as pessoas dizem de ser um 5º ano. Sim, apesar de no dia a dia nós pintarmos aqui esta faculdade como um monstro de 7 cabeças, não deixa de ser o nosso porto seguro. Sim, o nosso lar, de certa forma. Aquilo que já estamos acostumados. Mas, no entanto, não penso que tenha sido esse o meu raciocínio no momento. Eu simplesmente ponderei diversos fatores. Um fator importante também que é pouco mencionado é a questão monetária. Ela nem entendeu logo. Sim. Inclusive, há faculdades que fazem uma distinção entre estudante internacional e estudante nacional. Eu sou estudante internacional. A nossa não faz nesse sentido. Mas já há... A Católica também não. A Católica também não, mas, por exemplo, a Nova já faz. A Nova eu sei que faz. E faz toda a diferença. Eu também ponderei bastante a Nova. E estava bastante entre a Nova e aqui. É sério? Sim. Estava mesmo perto. Para a mesma especialidade? Sim, semelhante. Ainda estava meio que indeciso entre simplesmente em um mestrado em Direito Internacional, na Nova, ou o mestrado em Governação dos Oceanos. Eu já sei. Eu lembro, tantos fatores. Governação dos Oceanos. É sério, sim. Olha, ouvimos, mas não julgamos, é isso. Porque, governação dos Oceanos. Ok, um contexto para os ouvintes. Estão aqui também a Jussiar e o Joel como apoio. Sim. E estão a morrer aqui de riso, porque existe um estereótipo aqui. Tu estás a pedi-las. Tu estás a pedi-las. Não, mas existe um estereótipo que eu sou uma pessoa que adora tudo o que é relacionado com o mar. Eu só gosto, simplesmente. E as pessoas gostam de julgar isso aqui. Mas eu gosto. Ok, anotado. Com respeito. E por acaso na segunda-feira vai ser a minha oral de melhoria vai ser Direito Internacional do Mar. Desejo-me sorte. Boa sorte. Obrigado. Força. É isso. E boa sorte também para os nossos ouvintes que devem estar em Cabarais ou... Inclusive eu, mas pronto. Exato. Isso é uma das coisas que eu também queria salientar. Eu sinto que durante a licenciatura acabamos por desesperar imenso com
tudo e mais alguma coisa. Quando eu digo tudo e mais alguma coisa, É porque é mesmo tudo, própria, é porque é mesmo tudo e mais alguma coisa. Exato. Começando pela ansiedade de preparar as aulas práticas, ter de participar, as expectativas que às vezes são irrealistas que nós nos impomos a nós próprios e depois chegar lá e as coisas não correrem exatamente como aquilo que tínhamos planeado, termos um caso prático, não termos a oportunidade de falar, não estarmos a acompanhar ou perceber tão bem a matéria, recebermos uma nota menos boa. Pronto, acho que é um estado constante de ansiedade e também de desespero com que muitos de nós se podem relacionar. E pronto, é para deixar aqui claro que tudo se faz. Mesmo quando nós pensamos na altura, eu acho que no meu primeiro ano Natal, isto é tão difícil, eu não tenho a certeza se eu vou algum dia conseguir terminar a licenciatura. É. E esses pensamentos de impossibilidade, tenho a certeza que todos nós, se calhar já passou pela nossa cabeça em algum ponto destes 4 anos. No entanto, para dizer aqui aos nossos ouvintes que não desesperem, a sério, não é algo que, não há uma receita mágica para que as coisas corram bem no final, mas é mesmo persistência e continuarem a tentar, que no final, pronto, há centenas, milhares de provas vivas de estudantes aqui africanos, não é, que estão agora em posições muito elevadas, que fizeram aqui a licenciatura e continuam a passar o seu testemunho e passaram por isto também, fizeram e estão do outro lado, a assinar para vocês, por isso acredito que, pronto, uma nota aqui de esperança de não desesperem. Estão a ver como é que sair da FDUL, sair entre aspas da FDUL, como é que isso tem impacto ainda há esperança, há uma volta na personalidade da pessoa. E sim. A pessoa que agora está de fora, entre aspas, está a ver coisas que pessoas talvez de dentro não consigam ver com tanta clareza. Pronto, eu acho que aqui dentro, é claro que temos enquanto alunos a possibilidade de ter algum controle sobre o nosso próprio estudo, etc, etc. Mas aqui eu acho que a melhor filosofia de levar aqui na nossa faculdade durante a licenciatura é a filosofia estoica. Ou seja, estou aqui, aquilo que não está sob o meu controlo não vai me colocar em pânico, o que não acontece, pronto, não raras vezes, mas enfim. Mas quando chegamos ao final deste percurso, parece satisfatório. Parece que foi imensamente rápido. Exato. E olhamos para trás e nada parece que foi tão mal assim. Mesmo aquelas cadeiras que são uma dor de cabeça e podemos até fazer com 10, mas tipo, no final olhamos para trás. Eu pelo menos, eu olho para trás e digo, essa cadeira faz-se, é na boa. Exato. Sim. Acho que no fim do dia tem tudo a ver com disposição. Olhando para trás, tu viste o quão disposto e quando tentaste e quão esforçado tiveste durante este tempo todo só para concretizar, só para atingires este objetivo. Por isso, foste tu que conseguiste conquistar aquilo. E só isso já é um grande mérito. E também uma grande lição para próximos obstáculos durante a nossa vida. É olhar para trás e ver o caminho que tu percorreste atrás dos teus percursos. Atrás dos teus percursos, não. Atrás dos teus objetivos, melhor dizendo. Sim. E pronto. É isso mesmo. Nice. Muito bom. Estamos a dar aqui conselhos de graça. Estamos, não, eles. Mas enfim. Like and subscribe. Enfim, disseste que já estás na época da dissertação. Sim. Aqui, pessoas que já passaram por isso aqui na nossa aula já disseram isso, aqui, inclusive aqui no podcast, o Nexus e o Nuno, que é uma fase um pouco solitária. É muito solitária. Eu ia dizer-se na Católica. Respondendo à tua pergunta, Mauro, acredito que sim, seja uma fase bastante solitária, porque tu é que tens de definir os teus horários. Como estamos na fase da dissertação, já é o segundo ano de mestrado, já não temos as aulas obrigatórias da fase curricular, ou facultativas, e acabas por ser tu a ter de definir o tempo que tu vais retirar para te dedicares à própria escrita da dissertação. No meu caso, eu sempre tentei manter uma certa disciplina, pelo menos estabelecer um horário que fosse confortável para mim. Um conselho que eu digo já para futuros mestrandos ou pessoas que estão agora também na fase da dissertação, não é bem a quantidade de tempo que nós passamos na biblioteca que vai depois justificar o maior ou menor avanço na dissertação. E tendemos sempre a ter aquele sentimento de culpa quando, por exemplo, fiquei aqui 6 horas e parece que não adiantei nada daquilo que eu tinha pretendido, mas não consegui escrever nem meia página.
Isso é totalmente normal. Por isso nós temos logo partido da premissa de que nem todos os dias vão ser iguais, nem todos os dias nós iremos ter aquela motivação, porque a motivação é sempre algo muito esporádico. O que importa é ter sempre aquela consistência e definir: hoje eu vou ler este artigo, deste artigo vou retirar isto e em que é que isto que eu acabei de ler irá contribuir para aquilo que eu quero dizer na minha tese. É fazer sempre este exercício mental. E no início, também foi a minha primeira vez a escrever algo próprio que depois terei que defender perante um júri. E no início, considero que no fim do dia tem tudo a ver com consistência, porque uma coisa é certa: depois de termos passado a fase curricular, a dissertação é só a última etapa para que no final tenhamos o título de mestres. Por isso, quer queiramos, quer não, depois de entregar a dissertação e de fazer a defesa, no próprio dia da defesa nós já nos podemos considerar mestres em Direito e cada um na sua especialidade. Por isso, este bicho de 7 cabeças, que também aparece no início, acaba por ser desconstruído ao longo do tempo. Estava-te a explicar que no primeiro mês eu estava desesperada, porque tinha um tema, mas na minha cabeça aquilo ainda não estava estruturado, parecia que não era algo que tinha o próprio... Não estava bem identificado na tua... Sim, não estava, e isso é um passo muito importante. Eu vinha todos os dias para a biblioteca, lia imensa coisa e sentia que não estava a avançar, que não estava a chegar a lado nenhum. Aliás, confesso-te uma coisa, no ano passado, quando estávamos na biblioteca juntos, eu ficava sempre admirado com a quantidade de livros que tu tinhas à tua frente. E disse: será que ela lê isso mesmo todos os dias? Não era só pelo estético. Não, é claro, pronto, mas enfim. Exato. Mas depois eu percebi-me que realmente todo este tempo que eu achava que estava a ser quase perdido, porque parecia que não estava a retirar ali algo substancial que me fosse ajudar depois para a tese, serviu de base para aquilo que eu estou a fazer agora. Porque se eu não tivesse pensado no assunto, se eu não tivesse lido incontáveis artigos, estudado sobre aquilo, eu não teria a estrutura que, por exemplo, tenho neste momento. E faz tudo parte de um processo. No início nós nunca podemos esperar que seja escrever 5 páginas, por exemplo, por semana. Há que estabelecer objetivos realistas, há quem consiga, no meu caso é totalmente impossível, mas impossível não, se eu tiver a pressão do tempo, tudo se faz. Mas na altura, quando tinha começado, realmente eu percebi que eu tinha de parar um bocadinho, respirar fundo e começar a ter uma nova estratégia. Ou seja, não ficar só a desesperar e pensar, parece que não estou a avançar nada, porque acho que aqui o que é mais importante dizer é que no início, e também é um grande conselho para quem está agora a começar, quem está a escrever a tese neste momento, é que nós precisamos de escrever sem censura. Porque quando vamos escrever uma peça que sabemos que outras pessoas e pessoas importantes vão ler, vão criticar, vão prescrutar cada coisinha que tu tenhas escrito ali, o que tu queres é a perfeição. Tu almejas por cada linha que tu escreves, cada página em que tu avanças, tu queres que aquilo esteja perfeito para que a pessoa que vai ler fique, impressionada com o teu trabalho. Acho que é o que sempre queremos, fazer um bom trabalho. No fim do dia é isso. Mas não podemos simplesmente esperar que à primeira ou à segunda ou à terceira isso aconteça. Exato. Por isso, só podemos melhorar aquilo que já está feito. Ou seja, escrever sem censura no início, escrever só as ideias no papel e depois filtrar de certa forma. Exato, porque depois de teres algo escrito já tens uma base. É só melhorar aquilo que lá está. Exato. Pode não ser a perfeição, mas só que acaba por ser um bom trabalho. Sim, e é algo que as cadeiras que nós temos na fase letiva vão-nos ajudando, porque vamos tendo em cada uma, ou na maioria, vamos ter trabalhos. E esses trabalhos eu já estou a sentir. Ia perguntar mesmo para ti se já estás a pressentir isso que ela não estava a dizer. 100%. Existe um enorme bloqueio que eu ainda estou a tentar superar. Eu já terminei este primeiro semestre, mas eu já sei que vou voltar a ter o mesmo problema no segundo semestre. Que é querer ter, no início, e ainda por cima quando temos a cadeira de IMIC e vamos tendo noção de várias outras coisas. Vocês têm isso na Católica? Sim, é a metodologia da investigação jurídica. Sim, quando temos essa cadeira e temos a noção de diversos outros critérios que temos que ter, nós começamos a tentar almejar para a perfeição, como estavas a dizer, e não sai daí nada. Porque ficamos a pensar, cada palavra, cada frase, aliás, há aí coisas que podem ser criticadas. Exato. E é por isso que não avança. Eu acho que, do ponto de vista de uma pessoa que ainda não chegou lá,
Eu acho que Claro. o ideal é ter esse mindset que tu estavas a referir. Desde o Sim. início é difícil, é verdade, porque vais estar a enfrentar uma realidade nova. E eu estou a dizer isto, mas eu fiquei 2 meses Mas assim, a depois, estar depois ansiedade e desespero. é saber imprimir na realidade que tu estás a viver enquanto pronto, estudante de mestrado, esse teu mindset de, ok, estou aqui, estou a enfrentar uma coisa nova, mas passo a passo as coisas vão-se fazendo. É isso. E à procura de motivação. Ter motivação às vezes significa ir para Cabo Verde, ter uns dias de férias, ou ir, Com para, ou ir certeza. para Guiné, ter uns dias de férias. Ok, isso pode Sim. significar ter motivação, mas também pode ter um outro significado. Portanto, no fundo, é saber aquilo que tu sentes que é melhor para ti mesmo. Exato. Yeah. E fica aqui Sim. esta dica também em relação aos trabalhos, que é o importante mesmo é começar. A partir daí é que Exato. se melhora. Sim. Pois parece às vezes que é difícil começar. Acho que é das coisas mais difíceis. E tudo o que nós estamos a dizer agora não é, ok, passámos por este período de bloqueio durante a escrita e depois começamos a avançar e passa. Não, isto são altos e baixos. Estes pensamentos vêm outra vez para nos atormentar de vez em quando. Ok. E lá está, é que é necessário ter esta resiliência e começar a pensar que na nossa cabeça, por exemplo, na tua cabeça, Mauro, tu tens de pensar, eu já estou licenciado, já acabei aqui. Na minha cabeça eu já sou mestre. E é isso que me faz acordar todos os dias de manhã e vir aqui para a nossa bela biblioteca da FDU para conseguir adiantar um bocadinho e chegar mais perto desse meu objetivo Isso presente. foi bastante inspirador. Obrigada, eu também dessas saídas. Pois é. Enfim, acho que sobre esta questão aqui do mestrado já ficou patente aquilo que deve ser feito. Agora é só quando marcarem a defesa. Já estás na reta final, né? Já tenho 2 meses até o final do prazo. Quando entregares e marcarem a defesa, a Católica é conhecida por ser daquelas universidades em que a defesa é marcada Mais rápido. num curto espaço de tempo. Quando Sim. marcarem, avisas aqui no núcleo e nós vamos ter a nossa comitiva aí na Católica para marcar presença. Certo. Mas enfim, mudando aqui um pouco de tópico, tiveste alguma. Pronto, referiste anteriormente que desde o primeiro ano do mestrado há ali um grupo, ou melhor, um gabinete, como aqui ali também há de acompanhamento do teu trajeto profissional. Ia perguntar se isso chegou mesmo a efetivar, chegou a acontecer alguma espécie de alguma Sim. experiência profissional, um estágio, alguma coisa assim que tenha acontecido e que tu achas que vale a pena aqui partilhar Certo. connosco. Sim, Do Rafa já sim. sabemos, né? Mas e tu? Mas sim, eu no início acredito que eu fiquei bastante contente por haver esta oportunidade e este acompanhamento, mas estava um bocado cética, não via até que ponto é que alguém iria mesmo retirar parte do seu tempo para ver qual é que seria o perfil mais adequado a ti, exato. E como sabem, a Católica é uma universidade privada e também tem outros meios no sentido que tem sites especializados que filtram. Logo, a partir do momento em que está disponível vagas, quer sejam empresas, em sociedades de advogados, aquilo tem de forma bastante organizada, chama-se Job Future, o site. Pronto, é só exclusivo para estudantes da Católica, licenciatura ok. e de mestrado, em que elenca mesmo a lista de empresas, sociedades de advogados que estão a precisar de contratar para várias posições. E até a nível internacional. Somos Isso é mesmo fancy. Sim, e dá para fazer uma candidatura Sim. simplificada pelo site, que também não é muito recomendável, que é sempre melhor fazeres diretamente no site da sociedade ou da empresa a que te queres candidatar. Vocês têm um meio caminho a andar. É um pouco isso, sim. E no início, e não só isso, também tinham vários programas, por exemplo, não sei se conhecem a Magma Future. Sim, eu Tem já muitas- já participei numa. Sim, várias palestras participei de public speaking, de como melhorares o teu LinkedIn, coisinhas um pouco básicas, como melhorares o teu CV e tudo, mas que são ferramentas importantes depois para O mercado de trabalho. o mercado de trabalho, exato. E que me ajudaram imenso no início. Pronto, tu conheces-me, sabes que eu sou um pouco introvertida e tímida para falar, por isso também ao longo do mestrado tentei sair da minha zona de conforto e estar aqui a falar com vocês para mim também já acaba por ser um pequeno avanço nesse sentido. E ter atendido a várias dessas palestras também foi algo que me motivou um bocadinho
no início Foi explorar determinante. até outras áreas foi um pouco determinante. E foram oportunidades que, se calhar, se eu não tivesse acesso àquela plataforma ou outras, não saberia exatamente quando é que aconteceriam, se bem que isto não é exclusivo para estudantes da Católica e há outros meios de disseminação, só que tendo ali uma plataforma organizada só para ti, acaba acaba por fazer com que seja muito mais fácil teres a tua informação. Eu vou só defender aqui um pouco o gabinete de saídas profissionais. Sim. Não, porque Tem de defender a casa. nem é bem por isso, é porque eu também já tive a oportunidade de participar em um certo número de atividades aqui do gabinete. Também organizam atividades para falar sobre determinadas ofertas e sobre skills. No entanto, sim, acaba por ser mais limitado e penso que a Católica acaba por ser é um acompanhamento, como tu disseste, muito mais. Exato, e é muito mais fácil, por exemplo, acompanhares 120 estudantes de mestrado do que, não sei, quantos é que são aqui na FEDU. Estás a falar da licenciatura ou... Do mestrado agora, okay, mas okay. na licenciatura também não se compara. Sim, claro que não. As turmas lá são muito mais pequenas e, como é óbvio, um único gabinete de carreiras nunca poderia dar conta exatamente, mas eu sei que eles estão sempre disponíveis. Mas então, na Católica, isso surte efeito? Sim, uma coisa que me saltou logo à vista quando eu fui fazer a candidatura foi a taxa de 100% de empregabilidade. Deixa aqui o disclaimer, eu ainda não iniciei propriamente a minha vida profissional, mas pronto, graças a estes mecanismos tive a oportunidade de fazer um curto estágio de verão no ano passado na Vieira de Almeida, que foi determinante para me fazer pensar e considerar a advocacia, como eu te tinha dito no início. Ia perguntar isso mesmo. Queria ser magistrada. Sim, ainda quero. Honestamente, isso não é quero, eu vou ser magistrada. Pode não ser agora, neste ano ou no próximo, mas daqui a 5 anos, depois pela via profissional. Só que depois de ter passado pelo estágio profissional, percebi que administrativo é muito giro na prática. Aquilo é muito giro mesmo. E ter a possibilidade de defender uma das partes e encontrar argumentos, imagina, com base na lei, dá para, não é manipular o que está na lei, mas usares a lei de uma forma ou de outra, dependendo da parte que estás a usar a lei ao teu favor, é isso que tu queres dizer? É um bocadinho isso, é o que o advogado faz, no fundo. Eu, imagina, achei muito interessante, trabalhei com imensas coisas, desde contratação pública, acordos europeus, tudo que tem a ver com... Sim, a contratação pública em Portugal é muito influenciada pela União Europeia. Sim. O contencioso também. Sim, por causa das diretivas, exatamente. Exatamente. E imagina, foi muito giro, eu adorei o estágio de verão ali e realmente comecei a considerar a sério, tanto que estou a enviar currículos para iniciar o estágio para a Ordem dos Advogados, ainda este ano ou no próximo, depende também das oportunidades que Deixa-me ver se percebi. Sim. Queres os dois lados dos dois mundos. Sim, eu percebi que é demasiado importante saber o que é que um advogado faz realmente. Imagina, não entrar logo e ingressar na magistratura, eu iria começar de uma forma ainda com uma base bastante teórica, assim, na aprendizagem. Eu percebo. E a relevância prática da profissão da advocacia é uma coisa que eu durante muito tempo desconsiderei um bocadinho, porque nunca na minha cabeça nunca tinha passado da advocacia para a advocacia isto, mas lá está, pronto, é super válido mudarmos de ideias e também eu estou a dizer isto agora, daqui a uns meses, não sei, depende também das oportunidades que eu tiver ou de uma mudança de opinião. Acho que todos temos liberdade de depois mudar o que queremos fazer nas nossas carreiras futuras. Sim, estamos numa democracia, não é? Exato, portanto é respeitar. Por isso... Mas isso tu dizes faz sentido, porque conheço pessoas que, por exemplo, que agora são juízes, ou seja, magistrados, mas antes passaram um tempo como advogados e depois passaram para a magistratura. Ou seja, ter uma experiência da perspectiva das partes que estão em litígio. Sim. E depois de ter já adquirido essa experiência, passar para a fase em que tu vais ser o órgão decisor, seres a instância imparcial, etc. Sim. Aquilo tudo sobre a justiça.
colocar na prática. Tem as suas vantagens, tem. Claro, e é muito mais fácil para um advogado depois de tornar juiz do que um juiz deixar a carreira da magistratura E ir para entrar a advocacia, ok. Exato. Por isso, na minha cabeça, é sempre algo que eu posso fazer mais tarde. Mas a advocacia está, pelo menos agora o que me chama neste preciso momento, seria isso. Porque eu percebi que, acho que é uma ideia muito errada que nós temos, de que tudo o que tem a ver com a advocacia envolve saber falar bem, tipo aquilo à vontade. Há pessoas que têm o dom da oratória e conseguem ser uns ases, imagina honexos. Logo, quando falam ou argumentam, parece que sentem à vontade em fazê-lo. No entanto, eu, depois de ter essa pequena experiência, percebi que há lugar para pessoas como nós. Muito do trabalho da advocacia é feito à secretária. Depois de teres raciocinado e visto quais seriam os melhores argumentos e de teres tudo encaixado na tua cabeça, é muito mais fácil falar. E tem tudo a ver com preparação. Por isso, há esperança. E pensas fazer isso tudo aqui em Portugal ou ter também uma carreira mais internacional, se é que eu posso dizer assim? Sim, é muito engraçada essa pergunta, porque colegas de mestrado que estão a fazer mestrado aqui na FEDU, especialmente guineenses, estão sempre a abordar-me e a falar comigo para temos que voltar para o país e tentar convencer-me a voltar para lá. E por muito boa que fosse essa opção, todo o meu percurso foi feito aqui. Por isso, em princípio, neste preciso momento, eu considero que seria aqui que iria começar a minha experiência. Talvez um dia. Talvez um dia. Manter mesmo, nós temos que deixar um pouco as opções em aberto. Exato. Não vale a pena definirmos. Portanto, é bom termos objetivos, mas definires a longo prazo como é que deveria ser a tua vida acaba por fazer com que, se alguma coisa não siga exatamente aquela linha, fiques demasiado frustrado ou até desmotivado para seguir em frente. Por isso é que temos de saber que as adversidades fazem parte do caminho, mas o que importa é manter a firmeza nas suas decisões e acreditares em ti, no fundo. E tu, Rafa, tens alguma coisa a acrescentar sobre este ponto? Eu, ao contrário da Ana, não estou aqui há tanto tempo assim, mas... Aqui em Portugal? Aqui em Portugal, sim. E é por isso que eu ainda pretendo voltar. É mesmo um objetivo. É o mar. Sim. É o mar! É o mar! Não é qualquer mar, é o mar de São Vicente. Exatamente, Praia de Lajinha. Exatamente. Do qual eu... Exato, e eu moro a tipo 3 minutos a pé daí. Com os pés. Exatamente, a pé. Não é com qualquer pé, são com os teus pés. Acho que tu não tinhas percebido isso antes. Até no podcast eu sou vítima do bullying. Enfim. Mas sim, eu pretendo voltar. Não a curto prazo, mas a médio, com certeza. São Vicente especificamente. Mas e também agora, trabalhando... eu trabalho de forma híbrida, certo? Há dias que eu estou em casa, há dias que eu estou no escritório. E se algum dia eu trabalhasse totalmente remotamente, eu certamente no dia seguinte eu pegaria um avião para ir. Seria um sonho, sinceramente. Juntar, tipo, se calhar o melhor dos dois mundos. Mas em Cabo Verde irias para o quê? Magistratura, advocacia ou ainda não pensaste nisso? Política? Sabe-se lá. Eu não penso na política como uma possibilidade de carreira, tipo, como a pensar, eu vou para aí para poder, sei lá, ganhar o meu ganha-pão na política, tipo, não penso nisso. Mas é que eu tenho, sim, tenho diga-se de passagem, um verdadeiro político não deve fazer da política a sua profissão, ou seja, o seu ganha-pão não é isso, é outra coisa. Isso que falta em muita gente, mas pronto, isso é conversa para para depois. Mas sim. Mas eu, por exemplo, neste momento eu não estou em nenhuma dessas carreiras. Eu estou na área bancária e até que estou a gostar bastante. E eu não excluo continuar numa área que não sejam as tradicionais, mesmo em Cabo Verde. E como a Alana tinha dito, é uma questão também de deixar as portas abertas para isso é bom. imensas possibilidades que existem. Exato. Isso é muito bom. Pronto.
Mesma coisa, vamos mudar de assunto mais uma vez e vamos falar aqui sobre o associativismo que vocês têm a certeza que O que é marcou, que foi esse? Ah, que marcou o vosso, esse vosso trajeto académico. Quem é que quer começar? Sim, pronto. Acho que quanto Ok. ao associativismo, o Rafa está mais forte do que eu, mas eu aqui na faculdade lembro-me que no primeiro ano eu fui colaboradora do Departamento de Apoio ao Primeiro Ano. O DAPA. Sim, Sempre achei estranho esse nome. DAPA. pois. DAPA. Muito engraçado. Eu lembro-me que a única coisa que eu fiz foi colocar camisolas em saquinhos e brindes. Mas pronto, foi ok. bom. Mas só que realmente agora, como estamos a falar sobre isto, correu-me agora que olhando para trás e pensando no trabalho que o Departamento de Integração aqui do NEA faz, realmente poderia ter sido feito muito mais, ou seja, fiquei com pena de não saber, não ter tanto conhecimento sobre como é que funcionava o NEA desde o início e de todo o trabalho que também é feito para a integração dos calores, sabendo que muitos deles chegam Atrasados. depois, exato, das aulas terem iniciado, e foi um trabalho que eu gostei bastante de fazer e só fiquei com pena de não tê-lo feito mais cedo aqui e não ter ajudado Ok. aqui no Núcleo de Estudantes Africanos. Mas depois a minha grande experiência de associativismo foi quando aqui o Rafa me convidou para ser tesoureira. Só porque está de repente um rapaz de 2 metros aparece-me à frente. Foi um pouco Fica já. intimidante. Exato, ficas a pensar, mas o que é que este gajo quer? Será que é alguma coisa? Exato. Sim, mas acabou por depois ser uma das melhores decisões que tomei, porque fiquei Olha, mais envolvida. então valeu a pena Valeu, sim. aquele ar de intimidação inicial, né? Exato. Pronto, no início eu não... Já sabia da existência do NECO, como é óbvio, mas não tinha tanta proximidade com as pessoas que constituíam o núcleo. Inclusive foi depois de ter feito parte da direção do Rafa que comecei a estar mais envolvida, quer nas atividades, quer com as pessoas. Por isso, para mim, acabou por ser uma experiência bastante gratificante, também nesse sentido. Quanto à parte técnica do trabalho, também a Clenda ajudou-me imenso. Ela sempre esteve disponível para qualquer dúvida que eu tinha. Super Clenda. Sim, é super Clenda mesmo, porque eu estava bastante relutante, porque é aquela coisa, quando nós nunca fizemos ou trabalhámos numa certa área ou fizemos... Eu nunca tinha feito balancetes e relatórios e eu sou péssima a matemática. Foi uma das coisas que eu disse ao Rafa. Parecia que o cargo de tesoureira não era... O adequado para ti. Certo. Mas Desculpa interromper, mas o resultado foi o contrário. O resultado acabou por ser o oposto daquilo que tu estavas a imaginar, creio eu. Exato, sim. Eu acho que no fim do dia não é tanto... lá está, tem a ver com as tuas próprias inseguranças que depois o próprio trabalho que vais fazendo te deixa mais confiante, porque no início nós não podemos estar sempre a contar que vamos ser usados neste trabalho e que vai correr logo tudo lindamente. Temos, claro, que esperar que façamos um bom trabalho, mas também temos que fazer por isso. E também envolveu bastante estudo e esforço até para conseguir apresentar bons relatórios e pronto, pensarmos assim um pouco em conjunto, porque não, eu senti que falamos do cargo de tesoureira, mas isto foi quase mais como uma família, porque grandes decisões debatíamos sempre em conjunto, por isso para mim foi mesmo uma experiência muito gira. Acaba por Não ser sei se um. obrigada, Rafa. Acaba por ser o. Daqui a pouco eu justifico o porquê da escolha. Acaba por ser um desafio, independentemente da posição que a pessoa venha a ocupar dentro da equipa ou dentro da direção. Acaba por ser um desafio porque pronto, há muita coisa em cima da mesa, equilíbrios, a faculdade, a nossa vida pessoal. Sim. Portanto, é mesmo um desafio, mas com as coisas bem feitas, com as coisas bem equilibradas, tudo acaba por valer a pena no final, nesse E sentido. também com um sentido de responsabilidade, Exato, porque é muito exato. difícil conciliar tudo e mais alguma coisa, e vocês que também fazem parte do... Pronto, quer do NEA também já tiveram cargos e têm atualmente no próprio núcleo. Não é fácil conseguirem arranjar tempo até para o podcast. Nós estamos aqui, estás a tirar tempo do teu estudo, tendo horários e outras coisas para fazer, para te dedicares a algo que irá ser um contributo futuro aqui para o Núcleo de Estudantes Africanos. Poderá ser um consolo para alguém, algo engraçado de se ouvir, mas no fim do dia é um contributo, estás a fazer algo mais. Por isso, só por si, isso já é mesmo muito bom. E recomendas então? Sim, quando estas coisas é não pensar muito, é um pouco atirar-te de cabeça, e confiar-te um bocadinho em ti. Por exemplo, eu não tinha problemas com outras coisas, sou uma pessoa bastante transparente e sei que consigo fazer um bom trabalho
e a partir daí as coisas fluíram um pouco mais facilmente. É só mais de, no início, não sabes dominar ainda certas capacidades técnicas, por exemplo, o Excel. No início foi um pequeno desafio, mas acabou por se fazer. E, no fundo, tudo se faz. E eu gostei bastante da experiência. Ainda bem. Sim. E Se tu? voltar a fazer, não. Mas gostei. E tu, Rafa? Bom, eu desde o primeiro ano que eu caí um pouco de cabeças neste mundo do associativismo, porque nós estamos, na verdade, na faculdade do associativismo, não é? Olha. Nos corredores, Olha, nos corredores respira-se associativismo. grande expressão. Grande expressão. Então, quer ser um simples colaborador da associação, como eu também já tinha, eu ao mesmo tempo comecei tanto a estar em listas para a associação como colaborador, como também a estar na USL, que é a União de Estudantes Cabo-Verdianos de Lisboa, e também aqui no NEA. E depois, pouco a pouco, fui... Não é que no início, não é que eu fui crescendo nesses ambientes, simplesmente eu fui dando mais oportunidades para estar em outras funções. E isto leva-me a 2021, em que eu aceitei estar na lista de nexos aqui para o núcleo. E eu aceitei estar no departamento de integração. E até foi estranho porque eu haveria a possibilidade de eu estar em outras funções e até estranharam que eu queria estar nesse departamento. Mas eu quis estar nesse departamento por uma questão óbvia, que é: existe um enorme problema da integração de estudantes africanos aqui na faculdade. Existia na altura, ainda existe agora. Na altura eu penso que era ainda mais expressivo, mas ainda é um problema que tem que ser constantemente culminado. E eu, juntamente com a Arjana, tínhamos essa função e nós repetitivamente íamos falando com os calores, e por acaso foi esse o ano letivo em que tu entraste aqui na faculdade. Pois, porque eu lembro-me disso, corriam atrás das pessoas, literalmente. Sim, e nós quer fazer pequenas reuniões com calores para explicar o método de avaliação. Eu e a Arjana veremos prós no método de avaliação. A única pessoa que se calhar agora supera aquilo que nós sabíamos é a Jussiara, porque está por razões óbvias, né? Mas essa função fez-me olhar para o NE com outros olhos. E não só um núcleo que por acaso tem uma sala que faz algumas atividades, mas sim olhar mesmo para o potencial do núcleo e qual é a diferença que realmente faz no percurso académico de imensa gente. E então, alguns durante esse mandato, eu comecei a olhar para os lados. Somente algures. Para os lados em relação ao que se passava mais no núcleo, e eu vi que estava iminente uma espécie de crise em relação ao que seria o futuro do próximo mandato. É algo que todos os anos acontece. E eu vi que, havia pessoas que poderiam ou não vir a candidatar-se. E eu comecei a analisar e houve um dia que eu simplesmente liguei para a Arjana, a sei lá que horas da noite, e começamos a falar sobre isso, sobre essa possibilidade. Os líderes. E daí surgiu essa... Exato. E começamos a formular ideias daquilo que o NE pode fazer. A mexer os pauzinhos. Sim, e também um pouco aquela politiquice de quem é que vai querer avançar, quem é que não vai querer avançar, quem é que já desistiu de avançar. E tipo, a palavra avançar é a palavra que mais se ouvia nessa altura. E olha lá. Depois, no final, por ironia, havia tantos pré-candidatos e por ironia fomos a lista única. Mas, alguns durante todo esse período, eu comecei a montar a lista e Muito nunca engraçado, eu não te conhecia.
Não, nós não nos conhecemos. Exato. Não nos Olha, conhecemos. Estamos aqui e não sabíamos disso. Olha, no processo de convidar pessoas ou de preparar listas, tu de um dia para o outro conheces muita gente. Pois, Portanto, yeah, falando por experiência, não é, Mauro? yeah, E, sim, por experiência. tipo, eu tinha em mente mais ou menos quem é que seriam essas pessoas, principalmente aquelas que queriam ocupar os cargos assim, entre aspas, mais importantes, não é? Nunca é aquilo que nós pensamos que vai ser. Nunca. Porque estamos a falar também de pessoas que cada uma tem a sua vida e os seus objetivos, e não necessariamente vão coincidir com aquilo que o NEA Ou precisa. seja, colocar né, sempre como uma prioridade não é sempre algo E- fácil de exatamente, conciliar. E não é exatamente. toda a gente que faz isso. Uma pessoa que eu chateei imenso Já sei quem é que vais dizer. Também já sei. foi o Noah. Ah, estava à espera de um outro nome. Estava à espera da Elizabeth. Também. Mas o Noah também faz sentido. O Noah também faz Eu sentido. já mencionei a Elizabeth, mas Sim, ele é incrível. eu vou mencionar o Noah porque ele não aceitou. Mas ele foi bastante categórico em não aceitar. Porque, para quem não conhece o Noah Mané, é uma pessoa bastante calma, bastante paciente. E com toda a paciência do mundo, ele imensas vezes rejeitou categoricamente fazer parte da lista. Mas é, quando ele põe uma ideia na cabeça é... Exatamente. Era algo que Mas simplesmente ele não já fazia era, parte... já era Já do, tinha feito do parte Conselho do Fiscal. Sim, exatamente. Eu era vice-presidente do Conselho Fiscal na época e eu estava a convidar para ser tesoureiro, porque eu dizia-lhe, eu não consigo ver ninguém que vá fazer esta função. Ironia das ironias. E numa destas vezes, ele calmamente vira-se para mim e disse, já pensaste na Lana? E eu... E tu tipo, quem é ela, né? Não, na altura eu já tinha convidado, porque eu ok. simplesmente houve um dia que eu virei-me para o Olívio e disse: sabes aquela rapariga com quem estavas a falar há dias? Pareceu bastante simpática, devia fazer parte da lista. E parece bastante responsável, então devíamos convidá-la. E a ideia era. Vocês pensam muito bem de mim. A ideia- Não, é happy. A ideia era ela ser parte da ação social. E é para isso que eu a convidei, inicialmente. Pois foi. E depois, um dia, eu do nada surpreendi com a ideia de ser tesoureira. Porque simplesmente quando o Noah disse isso, pareceu certo. Já estava Tinha mesmo. uma fonte fiável. Uma fonte exata, era nesse ponto que eu queria chegar. É, Ele transmitiu segurança. Sim. não nota E muito isso. houve também... Eu tive que convencer bastante a senhora Elizabeth, mas ela pelo menos conseguiu... Ela aceitou, no final, a ser a vice-presidente Das atividades. das atividades, junto com a Arjana como vice-presidente da intervenção, a Alana como tesoureira e o Amaury como secretário. E o famoso top 5. Eu sei que nós já éramos um pouco... O top 5, mas vamos lá fazer um parênteses aqui. Tínhamos também a tríade. Isso é história para outro podcast, se calhar. Pois, mas enfim, né? Mas sim, a tríade era eu, a Alana e Eu o nem sei Amaury, como não é que é? eu me envolvi nisto, mas Eu, sim. Não era a Elizabeth. A Elizabeth também não fazia Eu, parte. a Alana e a Mauri, nós somos a tríade, mas num sentido assim mais negativo. Sim. Mas sim, nós enquanto top 5 nós já éramos bastante unidos e durante todo o mandato nós agimos como aquilo que eu chamava o conselho do top 5, porque não havia decisões que eram tomadas que não era de conhecimento de toda a gente que estava aí nesse grupo. A direção, no geral, tinha bastante pessoas, então não havia como estarmos constantemente a reunir-nos para tomar determinadas decisões. E eu, a gente tinha disponibilidade. exatamente, Ajudar. exatamente. Era muita gente para se estar a conseguir chegar a um consenso de quando é que se iria reunir. E eu também nunca estava à vontade em simplesmente tomar uma decisão Imposta. sim, Não não queria. delegado. E por isso é que enfim, já volto aí, mas uma grande provocação aqui. Mas
eu então sempre virava-me e dizia: olha, people, quando é que vocês conseguem fazer uma chamada rápida? Encontrarmos aqui na sala 11:03, estávamos nem a 2.0. Exato. Para falar sobre este problema que nós temos. E era assim que nós resultávamos. E tirando isso, claramente, cada departamento tinha a sua vocação e eu tinha, se calhar, um estilo diferente daquilo que foi o Nexus, que foi o meu predecessor. Porque o Nexus, ele sempre soube que haveriam pessoas que, no final, não iriam... Pessoas que iriam desaparecer. E pessoas que iriam desaparecer. É uma lição do associativismo, é uma lição do NEA, mas acontece sempre. Mas eu consigo ser mais chato nesse sentido, porque eu ia ter com as pessoas, eu relembrava-lhes constantemente: olha, temos que fazer isto, temos que reunir, para quando? E eu, de forma bastante chata, mas persistente, fazia isso, e eu não me arrependo. Penso que assim eu tenho, porque eu agora posso dizer, tudo isto veio a culminar no facto de que eu não posso dizer, é algo que eu adoro dizer desde o final do mandato, está, e muitas dessas coisas que eu estou a dizer é incrível que estão na minha mensagem no relatório final de atividades que nós apresentamos, mas eu não posso dizer que houve alguém em toda a lista que nunca fez nada. Isto porque, ok, há pessoas que entretanto acabaram por não ter disponibilidade para continuar a fazer as suas funções, mas toda a gente deu um contributo ao longo do caminho. O que eu acho que de certa forma sim, de certa forma sim. E eu nunca simplesmente vi, ok, esta pessoa aqui, eu sei que eu não posso contar com ela e nem sequer vou voltar a falar com ela. Não, eu era mesmo insistente e ia atrás. E pronto, nós fizemos um número recorde de atividades. É algo que eu me orgulho bastante. Muito... sim, também. A senhora tesoureira aqui a falar do dinheiro. Exato, tivemos um saldo bastante positivo. Sim, e muitas das atividades que fizemos foi do teu departamento, Mauro. O cultural não foi como gostou mais de negro. Não eu às vezes acho que eu criei um monstro no que toca. Eu não era assim. Eu não sou assim, mas pronto. A culpa é tua, Rafa. O fim do dia a culpa é do Rafa. Mas sempre. olhando em retrospectiva, aquilo que eu mais estou orgulhoso é com o fato de que há imensa gente que, por causa desse mandato, começou a conhecer aqui o núcleo e a frequentar o núcleo muitas mais vezes e a chamar do núcleo de família. Penso na Alana, por exemplo, ok, que já conhecia o núcleo, mas passou a ser diferente. Sim, então veio assim toda uma nova geração de pessoas que começou a adorar este espaço. Penso também em pessoas, por exemplo, como a Jussiara, que também teve uma experiência como a tua, Alana, em que eu já tinha visto como ela contribuiu para uma atividade do NEA e, através disso, eu disse, ela se calhar pode ser uma boa adição. E um dia, aleatoriamente, encontro-a num corredor e ela era outra pessoa. Sim, era outra pessoa. Na prática não sabia quase nada do núcleo, não é? Na altura. Então, eu não tenho noção de que eu consigo ser, por características físicas, algo quanto intimidante. Então, eu do nada disse, Jussiara, podemos falar? E ela oh damn. Podemos falar, mas... Sim. E pronto, apresentei o projeto, tal como... Eu estava mesmo como alguém da associação, podemos falar. Olha... Sim, de certa forma, sim, mas de uma forma menos... Sim. Menos agressiva. Exato. Menos oportunista, exatamente. Mas sim, imensa gente passou a gostar bastante do núcleo a partir desse mandato. É algo que eu vou levar para a vida. A experiência que eu tive aqui no núcleo vou levar para a vida. E agora é hora de novas gerações e eu estou aqui para ver o que é que vai. Novas gerações. Sim. Também podia ser.
Também. É mais a tua área, peço desculpa. Mas estou para ver o que é que está para vir. Para quem quer que venha se candidatar e esteja a ouvir, eu tenho aquilo que eu aconselho é não olhem só para quem está cá, saiam desta zona para ver pela faculdade quem é que pode ser uma boa adição, porque há imensa gente pela faculdade inteira que não acabou por não ter muito contacto com o núcleo, mas que, caso houvesse oportunidade, dariam bastante. Então, é saber quem é que são as pessoas mais acertadas, mais responsáveis, que irão levar os compromissos até ao fim. Exatamente. Daquilo que eu posso dizer, o associativismo, pelo menos as pessoas que cá estão presentes nesta gravação, marcou e muito a jornada académica de cada um, e tenho a certeza, não estou a dizer isso com dúvidas, de que a jornada de cada um seria muito diferente se não fosse o NEA. Portanto, é um ponto positivo, é um ponto a ser salvaguardado e é um ponto a ser aqui abordado para as pessoas que nos escutam, para saber que aqui há um mundo e dentro desse mundo as coisas podem correr bem quando há uma boa equipa e há um grande espírito presente, como foi esse mandato, e já, permitam que eu diga, foi dos melhores mandatos que o NEA já teve. E, pelo contrário, quando as coisas não estiverem muito bem estruturadas ou organizadas, as coisas podem cair e por água abaixo muito facilmente e muito rapidamente. O núcleo tem bastante história nesse sentido. Bastantes vezes, por causa da atuação de um órgão ou de outro, é normal, por exemplo, deixar de haver eleições por algum tempo. O núcleo estar, de certa forma, vazio de organização. E depois tem que vir uma nova geração de pessoas tentar levantar o núcleo do chão. O problema é que essa geração que vai ter que fazer tudo de início nunca vai poder potenciar ao máximo o núcleo. Por exemplo, eu já trabalhei com base num outro mandato que tinha sido anterior, o mandato do Nexus, onde as coisas tinham funcionado bem. Então eu olhei para aquilo que foi feito e eu disse, eu não faria isto, eu faria isto, mas desta forma. E então é assim que eu fiz o meu mandato. E também olhando para a experiência dos outros núcleos. Imensas ideias que nós implementamos, eu literalmente roubei dos outros núcleos. Porque eu segui... Bonito, Rafa, bonito. Sigo... Bonito. Eu segui e sigo... tecnicamente não é roubar, é furto. Pronto. Ela é de direito administrativo, dá uma folga. Sim, eu via que de outras formas, já que os núcleos, por exemplo, estavam a chegar aos alunos e eu queria também aproveitar aquilo que eu achava que dava para aproveitar e inovar totalmente em outras coisas. E também uma experiência também que eu acho que a experiência, ao longo do mandato, a experiência que mais demonstra que tudo correu bem é passar as pastas. É estar numa reunião e dizer a quem vem a seguir, olha, é assim que nós fizemos as coisas e nós... Queremos que faça melhor? Exato, mas especificamente nós demos conselhos. Olha, nesta vertente, por exemplo, na vertente recreativa, na nossa experiência, vocês devem comprar isto e não aquilo, fazer coisas desta forma, porque nós, quando fizemos... Estou-me a lembrar do nosso lucro de 2€ na festa. Sim, houve uma festa, por exemplo, que tivemos, a nossa banca teve o lucro de 2€. Mas isso... e 41 centavos. Mas isso foi a base para que na festa seguinte houvesse lucro de 200. Pois. Exato. Estão a ver. Então, tipo, no final, fazer todo aquele balanço é uma experiência... Às vezes parece que há ciclos dentro das associações no geral, o NEA não é uma exceção, e compete às pessoas que estão empenhadas com o andamento, andar para frente, não para trás, das associações, compete a essas pessoas levantar e quebrar esses ciclos que às vezes são quase que intermináveis.
E, portanto, e quando esses ciclos estiverem já quebrados, como eu disse, as coisas irão ter um avanço ainda maior. E, portanto, as pessoas que nos escutam aqui também ficam com essa ideia patente do que é que, com pessoas que tiveram experiência direta, falam com conhecimento da causa do que é que deve ser feito, o que é que não deve ser feito, o que é que deve ser adaptado, Como sobretudo. dizem a experiência, não repitam a história. Pois é assim que há aquela famosa frase que diz que a falta de conhecimento às vezes acaba por levar a repetição da história. Certo? Portanto, temos de evitar isso. Mas pronto, já vamos a mais de 1 hora de conversa. Eu confesso que não estava à espera que íamos chegar mais de 1 hora a Sim. conversar, mas, Sim. mas fluiu, acho que correu muito bem. E acho que os nossos ouvintes também têm todas as condições para dizer o mesmo. E assim, resta-me apenas agradecer aos nossos convidados pela rica conversa que nós tivemos. O facto do tempo ter passado e nós não nos termos apercebido disso prova que a conversa foi boa. Isso mesmo. Agradecer também à Papeada Podcast pelos suportes técnicos. Agradecer os nossos ouvintes mais uma vez, nunca é demais. E dizer que devem ficar à espera para os próximos episódios, o episódio do mês de março. É isso. Querem dizer alguma coisa para fechar? Eu só gostaria de, mais uma vez, agradecer. Eu gostei bastante desta experiência. Quando eu tinha estado aqui para o primeiro episódio, era algo novo, nós estávamos ainda a tentar perceber como é que seria. Então foi um episódio muito mais curto e muito mais a explorar como é que se deve abordar determinados assuntos. E desta vez foi uma conversa assim mais fluida, mas muito também por causa aqui da Alan. Verdade. Sério. Verdade, E também verdade. o teu contributo foi bastante uplifting. Eu acho que quem vai ouvir isto vai realmente tirar bastantes lições daquilo que estás a dizer sobre todo o percurso académico. Certo. Muito obrigada. Eu também, agradecer mais uma vez ao Mauro pelo convite, ao Rafa pelo apoio aqui nas conversas. É sempre bom conversar com vocês. E para mim foi mais uma experiência sair um pouco da minha zona de conforto. Foi uma conversa incrível. Só deixar aqui aos nossos ouvintes uma última nota motivacional de que tudo se faz, não importa o que vocês estejam a passar neste momento. No fim do dia, daqui a uns anos, vocês vão olhar para trás e ver que o vosso esforço foi recompensado e que todos os objetivos que vocês estabelecerem irão ser sim cumpridos. É só preciso esforço, muita consistência e especialmente confiança em vós mesmos. Por isso, fica aqui esta última nota. Muito obrigada. Exatamente. E se bem se recordam, em cada episódio eu costumo perguntar ao convidado uma palavra para resumir e dizer como é que descrevem a experiência aqui no nosso podcast. O Rafa já teve a sua oportunidade, portanto eu vou simplesmente descartar e não vou perguntá-lo. Espero que isso não tenha sido pessoal. Pareceu? Não, nada disso. Vou perguntar agora à Alana, ela sim é que vale a pena saber. Alana, qual é que é a palavra que tu achas que melhor descreve esta experiência aqui que tu tiveste connosco? E atenção, essa palavra vai servir de título para o episódio. Eu diria resiliência. Ok. Sim. Certo. Acho que acaba por resumir muito aquilo que nós tivemos aqui a tentar demonstrar, um pouco de como foi o nosso percurso e também das nossas motivações pessoais e a nossa experiência pessoal. E no fim do dia nós estamos aqui e nunca desistimos, por isso somos resilientes. Por isso fica aqui a nota, nunca desistam e sejam resilientes. Muito obrigada. E é isso, já temos a palavra que vai servir de título para o nosso episódio e então, sem mais longas. Adeus. Adeus, fiquem Adeus. bem. Tchau.